E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans. Esse é um live, um duplo expresso especial, um duplo expresso de domingo, para que você saia da narrativa do PIG, partido da imprensa golpista, e passe a conhecer a realidade, aquilo que o PIG não quer apresentar. Aquela versão do PIG sobre o momento brasileiro é a versão do PIG, é a versão do golpe. O Brasil vive um estado de exceção e é por isso que a gente está entrando nessa emissão especial, para que você tenha a tranquilidade nesse momento em que uma série de boatos, mentiras e uma cadeia de intrigas, né, tem sido divulgada de forma ampla, sistemática, como nós já conhecemos, e que eles praticam esse jornalismo de guerra, e nós estamos aqui para tentar minimizar o impacto dessa mídia monopolista, mas que trabalha contra o país e contra o povo para o qual ela comunica. Eu estou com o Rômulus Maia e daqui a pouco nós vamos ter convidados. Nós temos o Dr. Rubens daqui a pouco, que é o nosso comentarista de assuntos jurídicos, e o Rômulus. Boa noite, Rômulus. Boa noite, Wellington. Boa noite. Opa, não está mudando a câmera, então peraí. Lá. Tem que ficar fazendo manual. Boa noite para você que está nos ouvindo. Como o Wellington já antecipou, e o banner também, nós vamos ter o nosso amigo Rubens Rodrigues Francisco, e eu que acabo de entrar na transmissão aqui, o Wilson Roberto Vieira Ferreira, em comunicação, e escreve o blog Cinegnose, um blog excelente, recomendo todo mundo que lê, costumo sempre ler os artigos dele, e ele escreveu um artigo nesse fim de semana, salvo engano foi publicado ontem, muito em linha, Wellington, com o que a gente vem falando aqui. O artigo dele é intitulado O Destino de Lula e a Síndrome de Brian da Esquerda. Boa noite, Wilson Ferreira. Olá, boa noite. Pois então, e aí, não tá trocando a tela, eu vou mexer aqui. Está trocando a tela para mim automaticamente, tá? Está trocando? Ah, sim, está sim. Você deve estar olhando com um delay aí de alguma coisa, tá? Uhum. Tá. Beleza, então. Tá certo, Wellington. E a gente espera o Rubens ou a gente já começa? A gente começa. Daqui a pouco a gente vai ter o Dr. Rubens. Daqui a pouco a gente vai ter o Dr. Rubens Rodrigues Francisco, que é o nosso comentarista no programa Duplo Expresso, e que vai também participar dessa transmissão. Bem, Rômulus, para começar mesmo, a gente estava dizendo há pouco, logo na introdução, que o Brasil vive um estado de exceção. O brasileiro precisa ter consciência disso. Não adianta ficar falando foi golpe e agir como se houvesse uma normalidade institucional. Então, essa consciência, ela também tem que partir dos políticos. As pessoas da política, o político, né, seja ele senador, seja ele deputado, seja ele prefeito, governador, porque agora todo político passou a ser alvo, né, do estado de exceção. Precisa ter consciência de uma coisa: você grita que é golpe, você está denunciando que um pacto social, um pacto institucional foi quebrado. Então você não fica esperando aqui que a defesa de Dr. Zanin seja bandeira política, porque não é. Na verdade, a gente tem que lutar contra essa intromissão da justiça na política ativa, na política parlamentar, como nós estamos percebendo, e também na política como um todo, né? Nós temos aí ex-governadores, governadores, ex-presidente, presidente, todo mundo, ministros, deputados, senadores, todos estão sob um ataque. Esse ataque foi sistematicamente criado, forjado por forças internacionais, sobretudo dos Estados Unidos da América, do mercado financeiro internacional, para que você fique descrente da política, acredite que a justiça é a solução, porque todo mundo, eu quero justiça. Claro, a gente quer justiça, todo mundo quer justiça, todo mundo é contra a corrupção. Agora, ninguém aqui acredita que o combate à corrupção seja a destruição de empresas, de empregos, do país, a proteção de um grupo político do qual
a justiça, né, os representantes da justiça atuais são simpáticos, né, eles protegem um grupo, e a perseguição de outro grupo. É o que está acontecendo no Brasil. Então, Rômulo, é importante ser didático nesse sentido, para que as pessoas percebam que não é uma questão apenas de pessimismo, uma posição partidária, porque não é uma questão partidária. Existe um espectro da política hoje que é alvo de um ataque. E é por isso que nós estamos fazendo esse live especial, porque a maior figura da política brasileira e talvez da América Latina, e a repercussão mundial que ganhou a condenação de Lula em segunda instância, diz que Lula é um dos grandes nomes da política do mundo, é praticamente unânime. Assim, no mundo inteiro, as pessoas estão perplexas com o absurdo da condenação de Lula. O Brasil virou República das Bananas. Quero anunciar a chegada do Dr. Rubens Francisco, que está aqui com a gente. Boa noite, Rubens. Bem-vindo aqui ao nosso live. Boa noite, tudo bom? Está me ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem, bem-vindo. Prazer tê-lo aqui. Eu sei que você está de óculos. Tem que explicar aqui, o Rubens está usando óculos porque está com um problema de conjuntivite, tá? Não é uma questão de estilo e tal, é uma questão mesmo de necessidade. Então, está explicado. Rubens, você precisa tirar um pouco de teto aí tá? Baixar um pouco mais, mostrar um pouco mais o tronco, menos o teto da sua casa, sei lá, do ambiente que você está, porque interessa menos a gente o teto do que o seu rosto nesse momento, tá bom? Então, Rômulo, para passar para você aí a palavra, só para realmente fechar isso aqui, eu quero dizer que é uma questão agora de agir com inteligência, né? A defesa do Dr. Zanin não é ação política. Gritos fofinhos de slogan, não vai ter golpe, anula STF, Lula 2018, isso aí não vai mudar absolutamente nada. Isso não vai mudar absolutamente nada. Gritos fofinhos não mudam nada. É preciso agir, é preciso estruturar uma greve geral por tempo indeterminado, é preciso denunciar ao mundo os abusos, é preciso entender que há uma guerra declarada pelo Poder Judiciário e parte da mídia contra segmentos da política brasileira, que existem políticos protegidos no Brasil e que a política brasileira é o único caminho. É a política, é na política que está a saída para toda essa crise. Rômulo. Correto. Eu acho que a sua introdução foi muito importante para... Pessoal, corta o microfone aí, quem está com o microfone aberto está dando retorno. Pode ir? Eu acho que essa sua introdução foi importante para contextualizar. Realmente, a gente teve aqui na sexta-feira a professora de Direito Penal e Criminologia da UNB, Beatriz Vargas, falou de toda a teoria, a perplexidade dela diante do espetáculo que todo o Brasil assistiu na quarta-feira, e antes de chamá-la, você fez uma brincadeira falando, vocês ainda, agora como a notícia, tudo passa ao redor do direito, tudo é sobre o direito, recurso, embargo, vocês ao menos estão entendendo, mas nós que não somos advogados não entendemos nada. E aí eu respondi para você que era o contrário, porque você que estudou comunicação, a sua prática ainda é útil para alguma coisa. Eu que fiz graduação, mestrado, 2 mestrados, especialização, doutorado, posso pegar agora todos os canudinhos, queimar, porque não vale mais nada, porque o direito não existe. Então, tem muita gente pensando em várias estratégias jurídicas diferentes. Vai ser um recurso. O Flávio Dino, governador do Maranhão, falou que tem uma válvula de escape na lei da ficha limpa. Outro, nosso colega aí, Leonardo Estopa, falando de incompetência material superveniente. Gente, acorda. Tudo isso esbarra no simples fato de quem tem competência para julgar qualquer recurso é o judiciário que está engajado no golpe. O que está no livrinho lá na lei não vale mais nada, porque quem julga decide o que aquilo diz. E eles não têm mais nenhum... Por isso que eu falo, a perplexidade. Por que eu disse, no artigo que eu publiquei, que no dia 24/1 foi decretado, foi a mudança de regime no Brasil e foi proclamada a juristocracia? Porque para qualquer pessoa de formação jurídica que assistiu aquele julgamento, viu que não há mais o menor limite, o menor constrangimento, nada, nenhuma limitação
Eles vão até o fim, sem nenhum prurido, nada. Só falam, mas eles vão ter vergonha. Mas internacional, eles não têm mais nenhum constrangimento. Então, assim, é completamente apartado de qualquer técnica jurídica. Então, assim, o direito não vale mais nada. A solução, o ataque é político, não é jurídico. O ataque, ele assume a forma jurídica, mas o ataque é político. E a resposta, bem-sucedida, só pode ser política. Evidentemente, a gente vai deixar a cargo do Dr. Zanin, trabalho técnico, lá com o Salam Aleikum, Vossa Excelência, blá, 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 blá. Ele vai fazer isso, faz parte. Por que é importante? E é importante, eu não estou desprezando, não estou diminuindo a importância disso. Isso é importantíssimo. Por quê? Ele, com os recursos, vai dar a desculpa jurídica para uma decisão que vai ser política. Então, se a gente conseguir pressionar esses órgãos, com todos os instrumentos que você falou aí, Wellington, depois eu vou falar mais um pouco sobre isso, porque num artigo, você mesmo falou, né, no artigo que eu publiquei no sábado, eu coloquei mais ou menos o que me veio à cabeça de um beabá da resistência. E aí depois a gente expande um pouco sobre isso. Mas, enfim, a gente vai fazer por vários mecanismos a pressão política e o doutor Zanin, com o recurso dele, vai dar desculpa jurídica para que o pessoal, com a pressão, fale, vamos atender esse recurso aqui dele e aí essa vai ser a saída. Não quero mais ver deputado do PT falando de recurso do Zanin. Não quero mais ver senador do PT falando de recurso. Eu quero ver eles falando de mobilização das bases para fazer a pressão política para o recurso prosperar, porque senão isso não vale de nada. Não vale de nada. Com isso, eu encerro a minha manifestação inicial. Eu queria passar para o nosso convidado, Will. Ia pedir para ele resumir os pontos principais do artigo que ele publicou, aquele sobre a síndrome de Brian. Eu achei muito bom. E, principalmente, se eu posso fazer um pedido, aquela questão quando você trata lá do Kim Kataguiri, e que você fala da questão daquele filme que é ótimo, Thanks for Smoking, Obrigado por Fumar, que é sobre um lobista. É um filme excelente, recomendo que todo mundo veja, mas aquela questão das pessoas que estão debatendo entre si e que estão debatendo para a plateia. Então, eu acho que é muito importante para a gente entender e contextualizar onde está essa discussão jurídica, porque aquele julgamento, o doutor Zanin falava com o tribunal, mas o tribunal não estava respondendo para o doutor Zanin, ele estava respondendo para a Câmara e para a plateia. Então, a discussão ali não era ali, era para quem estava olhando. E eles são campeões nisso, eles só vêm fazendo esse processo, é uma farsa, ele é para a sociedade, ele não é para aquelas partes ali. E a gente tem que deixar, ok, é uma farsa, é um roteiro, deixa o doutor Zanin interpretando o papel farsesco que lhe cabe, porque faz parte, e a gente vai precisar disso. Mas o Lula não tem que interpretar um papel de quinta categoria num roteiro vagabundo que estão escrevendo para ele. O Lula não pode ser pautado por esse roteiro vagabundo. Ele é que tem que pautar, ele é a maior liderança política. Ele tem que chamar esse blefe, ele tem que pagar para ver, porque isso é um blefe. Como eu coloquei no artigo até agora, eles passaram o maior tempo do julgamento tentando defender a autoridade deles, dizendo porque o nosso poder também decorre da soberania popular, porque o nosso poder decorre da Constituição, e a Constituição foi escrita pelo povo brasileiro reunido em Assembleia Nacional Constituinte. Ocorre que, como eu falei, qualquer pessoa que estuda no primeiro e no segundo período da Faculdade de Direito, Teoria Geral do Estado, sabe que essas pessoas extrapolaram o mandato que eles receberam da soberania popular. E eles voltaram, pior ainda, atuaram em desvio de finalidade, desvio de função, mas pior ainda, eles estão voltando o mandato que eles receberam da soberania popular contra ela, porque o objetivo é claro, o objetivo não é caçar a candidatura Lula, o objetivo é impedir a cidadania brasileira de votar contra o que está aí, contra o projeto. Eles sabem que Lula é, hoje em dia, a candidatura que canaliza isso, então eles vão caçar essa. Na sequência, e aí fica esses pessoal sem noção que está voando no PT, achando, não, porque aí a gente vai lançar o plano B. Não, se fosse plano B, eles deixavam Lula. O problema não é pessoal com Lula, o problema é a retirada do projeto. Então, essa é a questão. Não adianta plano B, pensar, o Haddad... Não, gente, eles não vão entregar o poder. Aceita que dói menos. Com isso, eu queria passar para o Wilson, por favor. Bom, aquele artigo de nós surgiu dessa perplexidade que eu estou acompanhando parece que eles deram esse golpe, né, e vão permitir eleições democráticas no Brasil como se nada tivesse acontecido nesses últimos, pelo menos, 10 anos, de lawfare, guerra híbrida, daquilo que eu chamo de bombas semióticas, essa estratégia mais visível da chamada guerra híbrida, que são as bombas semióticas, esse trabalho diário através dos meios de comunicação.
Então, eu acho assim inacreditável achar que primeiro vai haver eleição, tá? E se houver eleições, que elas serão democráticas aqui no Brasil, tá? Depois de todo esse esforço, depois de toda essa, vamos dizer assim, consultoria técnica do Departamento de Estado dos Estados Unidos aqui no Brasil, que vão permitir que as urnas, que os votos decidam o destino do país, né? Então, esse artigo surgiu dessa perplexidade. A segunda perplexidade minha é como a área de comunicação, de atuação midiática, foi simplesmente ignorada pelo PT, pelos governos lulistas, lulopetistas e pelas estratégias das esquerdas. A mídia ainda é pensada no sentido que eu chamo assim de conteudístico, tá? No sentido de iluminista, de representacional, de tentar conscientizar ou trabalhar nesse plano do conteúdo ou da ideologia, tá? Enquanto você vê que esse trabalho de guerra híbrida ou das bombas semióticas trabalha no sentido do pânico e da indiferença das massas, trabalha ativamente nesse que eu chamo de psicologia das massas, num plano de forma, vamos dizer assim, de forma da comunicação e não do conteúdo. A forma como as informações desencontradas, ela criam estados emocionais coletivos como pânico e indiferença, né? Então, esse foi o segundo pressuposto desse artigo. O terceiro é a questão do cinema. Então, eu acho que, assim, qualquer militância política, no caso particular aqui do Brasil, da militância de esquerda, tem que participar de uma sessão de filmes, né, assim, bem didáticos, filmes não exatamente documentários, mas assim ficcionais, como Obrigado por Fumar, por exemplo, quais outros que poderiam ser? Wog the Dog, né, Mera Coincidência, e tantos outros do chamado cinema independente norte-americano, que são extremamente didáticos para compreender esse mecanismo de funcionamento da mídia, né? Então, no caso desse artigo lá do Cinegnose, o caso lá da Síndrome de Brian, né, associado ao filme do grupo Monty Python, A Vida de Brian, eu vejo assim a situação atual do PT ou das esquerdas assim muito semelhante à Frente de Libertação da Judéia, lá que é colocado no filme, que é um grupo, né, que fica fechados em si mesmos, né, dialogando entre si, ou dialogando diante de supostos interlocutores imaginários, né, do imperialismo romano. Então, eles ficam o tempo inteiro tentando elevar a moral da própria tropa, né, que eu chamei, através de discussões, planos, autoavaliações e mais planos, que nunca saem do papel, porque parece que, ironicamente, eles não querem chegar ao poder, porque eles sabem que se eles chegarem lá, não vão saber o que fazer, né? Então, eu vejo que parece muito a metáfora, né, da situação da Frente da Libertação da Judéia. Nesse momento, eu vejo o PT e as esquerdas nesse tipo de armadilha, mas a principal armadilha está lá no caso do filme Obrigado por Fumar. Aquela sequência, né, que eu coloquei no artigo, de que o Nick Naylor, né, o porta-voz da indústria de tabaco, ele está dialogando com o seu filho Joey. Então, eles estão num quiosque, né, num calçadão bem movimentado, e o pai dá uma pequena lição sobre política de engenharia de opinião e relações públicas para o filho. Então, ele fala, olha, eu vou te convencer que o sorvete sabor de chocolate é melhor que o de baunilha. Aí começa uma conversa, né, e o filho termina, olha, mas você não me convenceu. Aí o Nick Naylor fala, mas acontece que eu não estou conversando com você, eu estou conversando para aquelas pessoas. E ele aponta para a multidão que está passando pelo calçadão. Então, como o Rômulo colocou, o tempo inteiro o PT está tentando ser interlocutor com juízes, com aparato jurídico, ou mesmo midiático, grande imprensa, achando que ele está interlocutando ou está conversando com esses interlocutores, mas, na verdade, os próprios interlocutores estão conversando com as massas. Tá? O fato que eu citei lá um dos líderes do MBL, o Kim Kataguiri, tá? Que é um provocador, né? E o caso da filósofa Márcia Tiburi, que
que recusou a participar da entrevista na Rádio Guaíba, quando soube que ele era um dos entrevistados, né, que iam participar do suposto debate, ela se recusou e caiu fora. Eu acho que é nesse momento cai a ficha de que, na verdade, gente como ele não quer diálogo, ele quer provocar. Então, é nesse sentido que eu volto para o começo, que eu falei desse equívoco da comunicação conteudística, que eu acho que está o PT e as esquerdas. Na verdade, gente como Kim Kataguiri, MBL, que eles estão fazendo o jogo da chamada guerra híbrida, eles não pensam a comunicação em termos de conteúdo, eles pensam a comunicação em termos de forma. Tipo, é um aspecto, vamos dizer, em termos de teoria da comunicação, fenomenológico. É a provocação, o momento, a situação, o acontecimento que eles criam. E não que eles vão comunicar, eles poucos estão se importando, eles próprios acham, por exemplo, o Kim Kataguiri falando, reivindicando o direito de ser racista entre amigos, tá? Fazendo uma referência ao caso do William Vac, é uma provocação, é um absurdo. Essa é uma, em termos de conteúdo, isso é surreal. Não tem nexo, não tem veracidade ou qualquer outro princípio lógico, o direito de ser racista entre amigos. São provocações. E a esquerda, o pessoal cai direitinho, são envenenados por isso. Então, eu volto a dizer, esse tipo de estratégia que eu chamo de, no aspecto da forma da comunicação e não do conteúdo, visa aquelas massas indiferentes, os anônimos, né, entre a indiferença e o pânico, né, como eu coloquei. É para esses que visa a comunicação. Eu acho que, nesse sentido, para encerrar aqui esse momento, essa participação, essa fala, eu acho que as esquerdas deviam partir por uma estratégia homeopática, a cura pelo semelhante. O que está sendo feito até agora é um tipo de estratégia alopática, a cura pelos contrários. Então, enquanto o Kim Kataguiri vem com essa coisa de direito de ser racista entre amigos, aí vem a esquerda, de uma forma iluminista, tentando estabelecer um diálogo ideológico, político, tal, para tentar responder, encontrar lógica, contradição no argumento do seu oponente, que, na verdade, não tem nenhum tipo de... não sei se vocês estão entendendo, é refratário a qualquer tipo de crítica. É impossível conversar com um fascista nesse sentido. Eu não estou falando do fascista histórico clássico lá da época do nazismo, porque esses seriam tão violentos que já disparariam primeiro, né, como diria o Goebbels, né? Mas é nesse sentido atual de que eles atuam no campo da guerra híbrida, que é a comunicação no sentido da forma, a comunicação como criação de um acontecimento, de uma situação, de um constrangimento, tá? Voltado para esse show direcionado para as massas, né? Ou, como foi colocado aqui, aqueles 3 juízes do TRF4 não estavam falando com o seu interlocutor, o Zanin, ou todo aquele aspecto técnico-jurídico. Eles estavam falando para as massas, tá? Enquanto não cair a ficha, como eu acho que caiu na Márcia Tiburi, naquele momento, não cair essa ficha na esquerda, vai continuar patinando e vamos continuar no wishful thinking, acreditando de que o Lula, lá do fundo da prisão, escreverá as cartas do cárcere como Gramsci, entrará para a história. E, para ser sincero com todos vocês, eu acho que está todo mundo querendo salvar a biografia, a sua própria biografia, ao invés de partir para o pau, tá? Essa é a minha opinião. Wellington, antes de você passar, eu só queria comentar brevemente sobre isso. Eu concordo, e eu acho que tem muita gente que está mais preocupada com a renovação do seu mandato no Legislativo em outubro do que com a consolidação do golpe e aprofundamento do golpe no Brasil. Porque a gente está vendo essas pessoas aproveitando oportunisticamente de qualquer janela para aparecer em cima disso, em vez de focar no que é importante. Então, esse é um momento gravíssimo, que a gente viu... Gente, eu estudei muito direito, muitos anos, eu estou falando, para qualquer pessoa de formação jurídica que viu aquilo no 24/1, ali foi o fim de qualquer ilusão, qualquer veleidade. Ali acabou. Então, não tem como. Essas pessoas... como você falou, a gente não sabe nem se vai ter eleição, a gente não sabe em que termos vai ser essa eleição, a pessoa está contando que em outubro vai lá, está vendo a sua base, quer aparecer, dar entrevista para a Folha e tal, e falando... Não, gente, a gente está numa guerra. Agora a guerra foi declarada. Então, eu acho que
não caiu a ficha. Caiu na Márcia Tiburi, inclusive, ela foi criticada, Wilson, por algumas pessoas da esquerda, das redes sociais, criticaram, falando da intolerância dela. Ué, mas não sei o quê, parece falou, parece uma senhora de Santana falando que ele é indecente. Não, ela está corretíssima. Que a gente tem visto nessas manifestações que vai aquela pessoa lá do MBL, mamãe alguma coisa, ele vai para provocar. E aí sempre tem o pessoal mal informado que acha que vai falar, vai debater e vai aparecer. Não, eles vão pegar aquele material e vão editar, e você vai ficar parecendo um idiota. E eles têm um canal com, sei lá, 500 mil pessoas. Então, não há meio de você ganhar o debate, porque não interessa que o seu argumento está certo. É como você falou, essa discussão conteudística. Não tem isso. A questão, eles estão falando para as massas e vai ser deformado. Não há hipótese de você vencer um debate com Kim Kataguiri, porque ele vai pegar aquilo, vai falsificar e vai usar tudo que você disse contra você. Então, não há hipótese, não é para entrar nessa cilada. E ela fez muito corretamente de não cair na armadilha. E que o PT não deveria cair mais nessa coisa de vai ser o recurso, vai ser o tal. Depois eu até quero comentar isso, Wellington, porque a gente viu, até eu botei nesse meu artigo que eu publiquei ontem, parte dele falando o seguinte: o presidente Lula fez um discurso no domingo muito importante, e ele foi pintado para a guerra, falou aquela coisa, eu não vou reconhecer a decisão que foi ilegal. Como eu falei, eles extrapolaram o mandato e voltaram contra a soberania popular que foi outorgou. Então, assim, todo mundo que estudou teoria geral do Estado sabe, mandato revogado. O judiciário não tem mais esse poder. Eles extrapolaram e voltaram contra o outorgante. Então, acabou. Ali acabou. A legitimidade deles lá da Constituição de 88 acabou. Não tinha. Ali eles romperam. Definitivamente. Qualquer fio que pendesse ainda foi rompido ali. Então, não tem que reconhecer mesmo. E falar. Não reconheço. Por quê? Porque extrapolaram o mandato outorgado pela Constituição. Então, ali acabou qualquer legitimidade do judiciário. E, como eu falei, o mais grave é que, na sequência, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo, já se pronunciou naquela corporativismo, assim, não, porque eles estudaram muito tempo, e certamente nenhum ministro do TSE vai deferir uma liminar para o Lula, então está resolvido, e blá, blá, blá. Gente, isso aí tem gente que alimenta essa spoiler, não, porque vai ter o recurso, porque o TSE é separado. Gente, está fechado, não há hipótese de, por bem, eles entregarem o poder, se tirar o Lula, não, vai impedir de outra maneira. Não há hipótese do PT, deles deixarem, por bem, o PT voltar em outubro. Porque sabe que o PT voltando, o presidente dá um indulto presidencial, solta o Lula, aí nomeia ele no dia seguinte, ministro-chefe da Casa Civil, eles não vão deixar, mesmo que a questão fosse o Lula, por essa questão das prerrogativas de um presidente da República, eles não vão deixar voltar. Então não há hipótese deles deixarem, por bem, tem que ser na marra. Só na marra pode ser eleito um presidente do PT. Então não vai ser com recurso, com Salam Aleikum que vai conseguir. A gente tem que ir para cima. E aí, Wellington, para já introduzir, eu acredito que você vai passar a palavra para o Rubens agora, eu queria dizer, Rubens, que o pessoal ouviu com muita atenção a sua participação no programa de sexta-feira. Todo mundo estava falando, nossa, e leram o artigo que o Wellington publicou com aquelas informações das leis mais problemáticas para a gente tentar, num caráter emergencial, colocar um freio às arbitrariedades que estão sendo cometidas pelos togados, pelos juristocratas, pelos golpistas juristocratas, e eles estão querendo saber e querem que você desenvolva mais essa questão dessas leis que foram aprovadas no governo do PT e, mais especificamente, no governo da presidente Dilma, principalmente naquele contexto ali de 2013 e tal, que são leis perigosíssimas e que deixaram cláusulas abertas para todo tipo de arbitrariedade por parte dos togados. Então, Rubens, as pessoas estão esperando para ouvir você com muita atenção. Ô, Rubens, antes da sua entrada, eu vou pedir aí aos colegas que essa é a primeira coisa, porque está dando retorno muito forte. Eu quero pedir também a todos, inclusive ao Rômulo e ao Wilson, que nós precisamos ser mais sintéticos nos exemplos, para tentar trazer mais para dentro aqui dos assuntos debatidos, tá bom? Para que a dinâmica da conversa seja assistindo. Este é um live especial do Duplo Expresso, estamos discutindo aqui os aspectos jurídicos e políticos, onde a defesa de Lula, não do doutor Zanin, mas a defesa política de Lula está falhando. Deixamos bem claro aqui que a defesa do doutor Zanin não pode ser a luta política do PT e dos partidos que apoiam
e defendem o direito de Lula a ser candidato à presidência da República. Está muito claro aqui, depois da introdução do Wilson, também um pouco do que eu falei do Rômulus, que não dá para denunciar golpe e ficar apostando no funcionamento normal das instituições. As instituições estão funcionando normalmente porque sempre foram isso. Os pequenos intervalos de democracia vividos no Brasil com Getúlio Vargas, com João Goulart e também com Lula e Dilma, essas foram as exceções. A normalidade jurídica, a normalidade das instituições é essa, de perseguição, holocausto dos pobres e tudo isso que estamos vendo. Então não dá para ficar aqui fingindo que não tem um golpe, que não tem uma guerra declarada, porque há ameaças sérias aos nomes e depois, certamente, às agremiações políticas. E o PT poderá ser o primeiro desse balão de ensaio da ditadura de toga Rubens. Agora você pode ficar à vontade, você fez uma série de sugestões, mudanças de lei, para que o Lula possa estar salvaguardado diante dessa ofensiva dos togados. E desculpe a demora de lhe chamar de novo. Não, imagina. Eu ouvi atentamente o Wilson comentando esses exemplos, né? Muito interessante. E essa tônica do Rômulus, né, a respeito do descrédito do Poder Judiciário, coisa que a gente está falando aqui desde o primeiro programa, eu tenho alertado sobre isso, uma questão prática, né, uma questão pragmática de exercício de advocacia. Então, a gente que trabalha diretamente nos tribunais, tal, o que você viu ali no dia 24, nós que trabalhamos na advocacia, vemos todos os dias, né, desde que foram promulgadas essas leis aí, que são de uma legislação específica para uma certa situação e foi desvirtuada. Para criar um contexto assim, um pouco diferente, né, um meio termo entre o que o Rômulus e o Wilson estão colocando como uma coisa já apocalíptica, né, que realmente está bem apocalíptico, mas ainda não foram feitas algumas formalidades, né? E aí eu estava conversando com o pessoal aqui em alguns grupos e eu justamente lembrei desse exemplo. Em 2006, eu estava articulando uma aliança entre o Coronel Biratã, que ia concorrer para deputado estadual de São Paulo, e o deputado Arnaldo Freire de Sá na Federal. Os dois eram do PTB. E aí a gente estava trabalhando nisso aí, de fazer uma dobradinha entre os dois. Teve uma polêmica, porque ele pegou o número 14111, e aí tinha sido uma alusão com o 111 do Carandiru, né? Tinha toda uma situação. Eu estava no escritório dele, ali no Ibirapuera, e aí entrou um outro coronel, acho que um capitão, não sei. Ele teve um problema lá na 47ª, ali no Capão Redondo, aí tinha que fazer uma intervenção e tal, e ele falou assim, mas você já preparou o papel lá para levar para o juiz tal, não sei o quê? Aí ele falou assim, não. O capitão falou, não preparei. Aí ele falou para o capitão, isso eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, olha, o chinês inventou duas coisas, o papel e a pólvora. O que você não resolve no papel, você resolve na pólvora. Mas a primeira coisa que tem que fazer é o papel. Então, o que ainda está faltando naquela situação lá do TRF4? Tudo isso que está sendo dito, 600 juristas falaram não sei o que, não sei aonde, que teve livro, que teve isso, que teve aquilo, nada disso foi para dentro do processo. No processo, você só tem as partes, a defesa das partes, e uma defesa limitada ali à suposta conduta e negação de conduta. Está bem restrito. Todo esse universo que a gente está falando, que tem lawfare, que tem manipulação do Império Anglicano e tal, essas coisas, um pouco foram colocadas naquela peça de amicus curiae, já para poder... eu tinha esperança de que as pessoas invadissem o TRF4 com petições dessa natureza. Por quê? Você só demonstra que realmente o judiciário não está fazendo o papel dele, juridicamente falando, existe um esvaziamento, quando isso está dentro do processo,
esses julgadores são instados a se manifestar a respeito dessas posições jurídicas e da manifestação deles, ou da ausência, é que aí você tira realmente que ele não está cumprindo o que dá legitimidade para o julgador, que é o fundamento das decisões. A decisão imotivada, ela esvazia a autoridade. E é um dos elementos que, inclusive, a Carmen Lúcia dá muito a nulidade processual em cima desse pecado jurídico, né, da decisão imotivada. Então, está faltando essa parte ainda para a gente chegar nesse discurso mais pesado, eu acho. Né? Eu acho que está faltando lá no tribunal, por isso que no finalzinho eu comentei que não é game over em termos jurídicos. Tá? Isso também na prática, porque na prática eu tenho enfrentado várias situações. Eu te mostrei um áudio aí de uma comprovação, inclusive pelo próprio GAECO, lá de Resende, do Rio de Janeiro, de lawfare. Te dei um exemplo prático, mostrei o áudio, não sei nem se vocês querem que eu coloque o áudio aqui, depois você vê se tem a pertinência ou não, mas o áudio mostra claramente, né, que o político é ameaçado com uma ação judicial, né, e dessa ação judicial o Ministério Público iria lhe criar problemas, né, ele poderia até perder o cargo, tá certo? E que, pela demora dele de responder se ele ia topar ou não a extorsão, os desembargadores já estavam sabendo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e não ia ficar só em 80 mil, agora era 200 mil. Fora os outros 5 processos que já estavam prontos e encaminhados. E quem grampeou isso, quem levou isso a público, né, inclusive passou na Globo e tal, foi o GAECO, quer dizer, foi o próprio Ministério Público. Então o Ministério Público deu uma prova recente, né, de lawfare. Então lawfare não é, ao contrário do que o Moro defende, o Gebran ratificou, né, o Laus ficou lá defendendo. Não é teoria da conspiração, é fato. E quem provou isso foi o próprio Ministério Público. Aonde? Justamente no caso do Jeremias Casemiro, que eu entrei com o amicus curiae. Porque é óbvio que isso ia dar algum tipo de consequência dentro do processo. Até eu já previ alguma coisa assim. Eu só achava que eles iam aproveitar isso melhor no caso do Lula. Mas no meu caso, no caso do Jeremias, já gerou efeito. Por que gerou efeito? Por que ficou dessa forma? Que deu resultado? Quem, em sã consciência, iria entrar no olho do furacão se não tivesse um motivo muito forte? Então, obviamente, lá no TRF4, ligaram para o Rio de Janeiro, desculpe usar o termo, que porra é essa? Que negócio é esse de Jeremias Casemiro? Aí, obviamente, tentaram fazer alguma coisa lá para dizer que eles não participam disso. Porque o Ministério Público é covarde. Quando o negócio pega, ele solta a bomba na mão do Judiciário. Porque quem assina, quem dá a canetada, são os juízes e desembargadores. Então, quando o bicho pega, o Ministério Público tira, não, foi o juiz que assinou, eu só pedi. Aí qualquer coisa que ele vá fundamentar, ele fica no vazio. Tem vários exemplos. Tem um exemplo, por exemplo, da 9ª Câmara Criminal de São Paulo, soltou o Neguinho Capuava, né? Por quê? Porque existe toda uma sistemática de trabalho dentro do GAECO, de reinserção de criminosos dentro do grupo criminoso, para poder dar as informações. Aí foi dada essa liberdade, né, para o Neguinho Capuava, ele aprontou e tal. Quando a polícia soltou, né, que ficou revoltada, porque tinha mais de 9 toneladas de cocaína, e o desembargador Henrique Otávio liberou, a imprensa foi em cima. Aí o Ministério Público tirou da reta. Falou assim, não, mas quem assinou foi ele, a gente só pediu. Na linha até investigou o caso, que teve a questão de manipulação de algoritmos. Então, quando se entra com recurso, já se sabe para que julgador vai. Isso foi apontado não só pelo Nalini, que é o antigo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Oi? Rubens, não, só para a gente, só para o público que está chegando agora, muita gente está chegando agora, saber, nós estamos comentando aqui o julgamento do TRF4, a defesa de Lula, como nós podemos lutar para que Lula possa ser candidato para evitar essa decisão. A primeira coisa que a pessoa tem que saber a respeito do julgamento do Lula é que a injustiça não começou com Lula. Ela está sendo coroada com Lula, mas já tem todo um histórico para trás.
E é nesse diapasão que eu estou citando esses exemplos pretéritos, para a pessoa entender que assim, não decide paraquedas nesse processo, para aparecer, qualquer coisa desse tipo e tal. Quando o Lula for finalmente condenado, sepultado e tal, as esperanças das garantias civis para todos os brasileiros vai estar sepultada para sempre, não é só para o Lula. A gente ainda está nessa sobrevida brigando aqui e tal, porque ainda existe uma esperança de reverter esse quadro, a gente voltar a uma democracia e consertar essa encrenca toda. Se o Lula for efetivamente condenado nos moldes da Lava Jato, não é só ele que vai sofrer essas consequências. Já tem uma enormidade de cidadãos brasileiros que estão sofrendo com lawfare, com injustiça, com venda de sentença. Hoje, Wellington, quem não tem dinheiro para pagar um HC vai ficar preso. Porque você só é... Como nesse áudio que eu te mostrei, o cara só fica longe de processo judicial se ele pagar a extorsão. E perceba bem, não teve nem edição nesse caso aí de tirar aquela partezinha que ele fala que os desembargadores do Rio já estavam sabendo e o negócio ia passar de 80 mil para 200. Ele ficou mais caro, ele demorou. E aí o BO andou, o pessoal já ficou sabendo, saiu no jornal Beira Rio. Então, para acobertar ia ficar mais caro. E quanto mais demora, mais caro fica. E isso aí é um grande balcão de negócio. Mas é balcão de negócio do quê? De milhões, de ações, de Petrobras? Não, da sua vida. Da sua capacidade de ir e vir daqui até ali. É isso que está em jogo no país. São suas liberdades individuais. Não é a Petrobras, a Eletrobras, tudo isso está empurrado para o ralo. Mas o principal é que o brasileiro não terá direito ao próprio corpo. É isso que o pessoal está entendendo. Não é só Lula. Isso não começou agora. E não é só para ele. Está fechando a porteira com ele. Se o pessoal não acordar, não entender isso... Porque olha só, Wellington, nós estamos num momento que já não dá mais para errar. Já não tinha mais como errar. Desde que isso foi lá parar quando teve a condição coercitiva do Lula e tal, já deveria ter tido... Olha, gente, o negócio ficou sério. Agora ficou sério, ficou complicado. Vamos botar a bola no chão e vamos ver como é que vai fazer isso aqui. O pessoal está brincando, achando que pode ficar gritando na rua e tal, que isso vai resolver alguma coisa, isso não vai resolver nada. Tem que ser de uma praticidade, a mesma praticidade que a direita tem, frio, calculista e buscando resultado. Tá? Você está numa condenação de 3, unânime, né, de 3 votos quase idênticos, como bem colocou a professora Beatriz, que tecnicamente isso é impossível, assim, dentro de uma normalidade, ou seja, os 3 embargadores estão lá nos seus gabinetes analisando de acordo com as suas óticas o problema, é praticamente impossível os 3 isoladamente chegarem às mesmas conclusões, observando vários ângulos. Então, academicamente, estatisticamente, você vê que a única explicação plausível, já que estamos nessa de teoria do plausível, é que houve um ajuste prévio para poder ter esse resultado. E o que é o ajuste prévio para cometer um crime? É formação de quadrilha, que é justamente o que eu coloquei no Amicus Curiae. Hoje está instalado no Poder Judiciário e no Ministério Público uma organização criminosa com vários objetivos. O principal é a violação sistemática do artigo 37, inciso 11 da Constituição, que é o teto. Eles não querem limite para receber diretamente nos seus olerites, fora a venda de sentença. Então, para sustentar esse sultanato do judiciário, vai consumir recursos numa ordem impossível a médio e longo prazo. Sem contar que a Lava Jato destruiu cadeias de produção das grandes indústrias, de indústria pesada, de infraestrutura, totalmente. Temos escombros produtivos. Né? Nós estamos num pós-guerra, é como se fosse bombardeado, ficamos só com escombro. Por que deu essa situação da OAS em relação ao triplex ser penhorado, porque ele não pagou as contas? Simplesmente que a empresa faliu. E atrás dela vai falindo todas as outras. Só que a falência da empresa é a falta de emprego do operário.
Aí você interrompe toda a cadeia produtiva do Brasil. Uma coisa vai levando a outra. E eu pergunto, da onde os embargadores vão tirar esse salário de 100 mil, 200 mil, meio milhão por mês? Quem que vai pagar isso? Então, tem que ter uma compreensão que essa situação do Lula é de extrema importância para o país. Não é só o fato dele ser inocente, que ele era o cara, que ele ia lá... É que isso vai fechar, vai coroar, vai sacramentar essa... Eu nem sei que tipo de coisa que estão bolando aí, mas é uma sabotagem institucional para destruir o país completamente. Nós vamos virar um celeiro gigante aqui para produzir matéria-prima e material orgânico para alimentar aí, botar sucrilho na mesa de americano, de europeu, entendeu? Como que o pessoal não está vendo isso no macro? Não se limita ao PT. Não são só os petistas que vão ficar desempregados, que não vão ter acesso à escola, entendeu? Ou que pode ser preso de uma hora para outra. A Aécio está aí para provar isso, né? O Aécio é do PSDB. O procedimento dele foi tão ilegal quanto... Não estou entrando no mérito, se ele tem culpa ou não. Falando que o procedimento é o mesmo. Métodos ilegítimos, invasão do Senado e tal, para pegar. E ele não é do PT. Então, esse é um argumento, se você souber construir uma narrativa, você começa a agregar e tirar as pessoas dessa bolha vermelha que só fala com a bolha vermelha. Porque tudo é lindo, entendeu? Mas você tem lá pessoas que estão... É o Narciso apaixonado pelo eco. Ele só vê a si próprio, só escuta a si mesmo. Legal, você tem 70 mil, mas só tem 70 mil, não vai ter mais nada do que isso. Ele não se conecta com mais ninguém. E por quê? Porque está tendo uma leitura errada do que está acontecendo. Então chega a uma conclusão errada de como é que tem que resolver o problema. Você imagina que você vai no médico, está com pneumonia, o cara te dá um remédio para diarreia, você vai morrer de pneumonia. Você não está combatendo o mal com você não teve um diagnóstico correto. Qual é o nosso diagnóstico hoje? É esse. Primeiro ponto, é entender que o Poder Judiciário, o Ministério Público, se abandidou. Ele está cometendo atos criminosos. Agora, como é que se fala isso? Gritando ali na esquina com uma bandeira, com um cara lá que se a polícia parar, amigo, por que você está falando isso? Ele não sabe, está só repetindo. Então, a pessoa fica numa situação frágil. Quem é que tem que falar isso? O jurista. Tem que escrever, protocolar, assinar e protocolar. Eu falei assim, vocês três embargadores aqui, eu sou jurista, sou professor da UNB, professor da FRJ, professor da USP, dou aula disso, isso não existe, eu não concordo, não pode ter, me explique isso aí. Questão de ordem. Não teve um jurista para entrar para fazer isso. Não teve uma entidade para entrar e fazer isso. A história que eu contei aqui no começo, do Coronel Biratã. Primeiro o papel, depois a pólvora. Porque o que eles queriam fazer lá em Porto Alegre, quando citou Napoleão? Até por uma questão estratégica, a gente já falado que o Lula não se expôs muito ali, porque eles queriam criar uma situação que nem essa desse garoto aí, Kim, tá, Chico provocando e tal. Então, para se manter longe do burburinho. Mas quando ele começou a criar aquela narrativa do Dostoiévski, comparando a situação, né, como se estivesse se referindo a Lula, né, Napoleão, homem de bronze, que não responde por nada, esqueceu as tropas do Egito e foi encarar uma guerra em glória contra a Rússia e acabou provocando aquele desastre todo. O que ele estava querendo ali? Ele estava querendo justamente que o pessoal perdesse a cabeça, porque foi uma demagogia, foi um deboche muito grande, o julgamento. Queria que o pessoal perdesse a cabeça, estavam cercados, todos os ovos estavam no mesmo cesto, e ele queria ter um resultado muito negativo dali. Até para justificar um decreto de prisão preventiva para o Lula, independente do resultado, porque, olha a situação que fica aí, cadê a ordem pública, papapá e tal. Então, embora parecesse, en passant, prima facie, que foi uma desarticulação da militância, ter se retirado de Porto Alegre, não foi. Por quê? Você tem 70 mil soldados aqui no Brasil ainda. 70 mil sementes que podem ser trabalhadas e construir alguma coisa de efetivo.
Se você perde esse pessoal lá, você não recupera. E já gastou, você avançou estrategicamente num ponto em que você não tinha ainda calçado, porque aquele julgamento não é o final. Essa história que eu estou falando aqui dos embargos de declaração, de alguns recursos no próprio TRF, não é engodo jurídico, não. Tem muita situação prática que eu já consegui fazer isso. Eu já vi camarada perder mandato de parlamentar em sede de embargo de declaração, lá no TSE. Posso juntar um monte. Embargo de declaração, unânime, apontado o erro material, um vício lá, vira. Entendeu? Com aplicação subsidiária do novo CPC. E dentro disso, fazendo feijão com arroz. Agora, não adianta falar uma coisa dentro do processo e falar outra na rua. Você chega lá, dá uma de cordeirinho, escrever bonitinho, só embargo de declaração, pro forma, para aclarar, e aqui fora falar que não, que é corrupção, porque o judiciário não presta, porque isso, porque aquilo e tal. Só que o jurista não escreve isso e assina o protocolo. Mas, Excelência, eu acho que os senhores estão se procedendo de uma forma temerária. E acho que a única explicação possível é que os senhores estão se organizando em ajustes prévios, com unicidade de pensamento para cometer crime. Qual é o crime? O exercício arbitrário das próprias razões através do ofício dos senhores. Porque o judiciário, a nossa legislação não permite esse tipo de conclusão, esse tipo de condução processual. Agora, quem tem que falar isso? É um jurista, vários juristas. E isso não está acontecendo. A questão da gente estar trabalhando nessas duas leis, que são a lei do crime organizado e a lei da prisão preventiva, essas duas leis, tem outras, tá? Mas essas duas leis basicamente dão superpoderes ao judiciário pelo tipo aberto e pela possibilidade de prender por decreto. Aquela história de você só vai preso depois que apresentar prova, isso está até sendo aplicado com Lula, viu? Os outros não tiveram essa chance, não. O pessoal fica repetindo que não tem prova, não tem. Só que, assim, o decreto prisional, que nem a do Palocci, apareceu aqui o italiano é o Palocci. De onde o cara concluiu isso, não se sabe. Mas veio com essa história, com essa versão. Ele está preso até hoje. O Vacari já foi absolvido, está preso, preventivamente, porque tem outro processo pendente. Então, na verdade, o processo ele serve para te libertar, não serve mais para julgar, para depois te prender. Teve uma inversão. Por que foi provocado isso? Essa lei que eu estou te falando, que é a lei que deu prisão preventiva, legitimou a prisão por decreto, não precisa mais de processo. Se tiver um juiz lá em Lagarto, lá não sei aonde, no interior não sei de onde, cismar que você sequestrou o Papai Noel, por isso que ele não apareceu no Natal, você vai preso. Porque tem uma ordem de prisão. O policial vai lá e executa, está assinado, é uma ordem judicial. Não interessa se o juiz é maluco. Ele tem esse poder. Quem foi que deu esse poder? Essa lei. Quem foi que assinou essa lei? A Dilma. Mas por que a Dilma assinou? Com boas intenções. Olha, o Ministério Público chegou e vendeu um peixe para ela. Isso aqui é para combater o crime organizado. Legal. Isso aqui é para combater a corrupção. Bom, só que na verdade não foi. Você não teve nenhuma situação dessa daqui prendendo o traficante perninho, o Ney Capeta, o fulano não sei de onde da favela. Isso não acontece. Os caras, realmente quem dá tiro, sequestra criança e tal, esse tipo de instrumento que não serve. Só serve como naquele áudio que eu mostrei. Que a pessoa vai lá, extorquir o político, ameaçando de ingressar com uma ação judicial, e colocar o Ministério Público na sua bota. E aí você está roubado. Que já sai na Globo, que você não sei o quê, que tem uma ação e tal, foi tantos milhões, não interessa se vai apurar ou não. O Ministério Público pede prisão preventiva, você está preso, acabou. Ainda que você prove lá na frente que não aconteceu nada disso, você já foi destruído. E tem acontecido dioturnamente com vários brasileiros pelo país. O Rubens, vários. Rubens, você falou da prisão preventiva, e qual a outra lei para a gente passar a palavra, devolver a palavra para o Wilson? É a lei de organização criminosa. Porque essa lei de organização criminosa, qualquer coisa pode ser organização criminosa. Entendeu? Se você pegar duas pessoas que trabalham... O Aragão mesmo comentou isso aí no Teatro do Sina, no dia 19, lá, que teve comentando sobre essa questão do Lula, da sentença, antes do julgamento. E do jeito que ficou, qualquer coisa
pode ser considerado, qualquer 3 pessoas juntas numa padaria pode ser caracterizado como organização criminosa, para qualquer tipo de atividade. Basta a capacidade literária do promotor. Ele contar uma história que a Globo consiga colocar, olha, aconteceu isso, aí o Salim da padaria já é um traficante, o outro já não sei o quê, e todo mundo vai preso, e aí acabou. O cara está destruído, vão lá, apedrejam a padaria do cara, porque o cara era um bandido, na verdade, e se disfarçava de padeiro. Entendeu? Então, essas 2 leis, a organização criminosa, que é a caça às bruxas, tem vários processos, que, com muita dificuldade, consegui reverter todos eles baseados nesse tipo de lei aqui, de organização criminosa, dos oficiais de justiça de Bauru, Operações Justiça, o GAECO de Bauru. Mas aí ele cometeu umas falhas muito grosseiras, ele não eram promotores muito jovens, né? Então eles acabaram se enrolando. Mas deu muito trabalho, viu? Os oficiais de justiça foram presos preventivamente, ficaram só de cueca lá na cadeia, quer dizer, aquela confusão toda, quase perderam família, estão desempregados. Isso foi 2012, né? 2013, nós estamos agora em 2017, são 4 anos. Consegui reverter isso aí no final do ano passado. Consegui anular a Benítio, né? Mas as pessoas estão passando fome. Tem cara que está com a casa penhorada. O oficial de justiça, com 20 anos de trabalho, foi mandado embora, não tem fundo de garantia, não tem aviso prévio, não tem nada, saiu com uma mão na frente e está atrás e preso. Né? E uma cidade pequena que nem Bauru, quer dizer, o cara não podia sair na rua, era bandido, era isso, era aquilo. Hoje, né, saiu o acordo, mas Inês é morta. Quem é que vai responsabilizar isso aí? A molecada do GAECO? Os garotos que fizeram isso aí? Que saíram da academia do PlayStation, destruiu a vida são avós, são oficiais de justiça velhos, né? Como é que você vai recuperar essa situação toda? Tudo por causa dessa lei. E como esse caso, vários. Eu tenho vários exemplos. Então, eu citei alguns aí no Amicus Curiae. Isso que eu estou falando. É você chegar, escrever, assinar e protocolar. Porque aí você expõe ao desembargador. Fala assim, está acontecendo isso aqui, no nosso entendimento. E aí? Então, está faltando isso acontecer, na minha opinião. Obrigado, Rubens, por essa explanação muito importante. Wilson, você ouviu aí, tecnicamente, do Dr. Rubens, que é preciso abandonar os slogans fofinhos, não é? O grito de guerra das ruas e transformar isso em ação jurídica e política. Nós introduzimos o programa dessa forma e ele citou aí 2 casos, 2 leis que precisam ser imediatamente revistas, que são da prisão preventiva e também da formação da organização criminosa. Né? Organização criminosa. Então, Wilson, quando uma instituição como o Poder Judiciário passa a atuar como uma organização criminosa, essa sim, uma organização criminosa, né, vendendo sentença, porque existe uma disputa, porque o Rubens não citou aí, mas a gente tem conversado muito em off, que existe uma disputa entre a Polícia Federal e o Ministério Público, e aí uma grande briga entre eles, quem é que pode se utilizar da delação premiada. É isso aí, Rubens? Só deu ok, é isso, da delação premiada. Existe uma indústria da delação premiada. O Tacla Duran denunciou isso. O Tacla Duran fizeram de tudo para evitar que o Tacla Duran falasse. Eu não entendo como os deputados, senadores que estão que sofreram um golpe, que estão no lado golpeado, não fizeram o maior estardalhaço com a retirada do Tacla Duran. Tacla Duran era a chave para destruir tudo que fizeram contra Lula, contra todos que estão aí, de todos os lados, inclusive, como colocou o Rubens. Wilson, o Poder Judiciário tomou conta do país e com pessoas sem experiência, alguns com experiência e maldade, e outros, notadamente, prestando serviços muito claros ao mercado financeiro internacional, destruindo a cadeia produtiva, gerando desemprego, miséria e perseguindo lideranças que poderiam devolver uma situação mais tranquila para
a economia brasileira. Wilson. Bom, na fala do Rubens, duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, essa coisa do papel e da pólvora, né? Que temos ainda que gastar mais as oportunidades, as estratégias do papel antes de chegarmos na pólvora, né? E outra coisa que ele colocou interessante, porque nenhum jurista até agora, ou associação, se colocou contra essa arbitrariedade, essa, digamos assim, essa organização de quadrilha, ou essa arbitrariedade das leis, ou não colocou as contradições, ou... Como assim nenhum jurista se colocou contra esse estado de coisas que está se gestando, né? Como foi bem colocado pelo Rubens, o Lula é apenas o começo, ou a coroação desse processo, né, que vai se estender mais adiante nesse admirável mundo novo que nos espera no futuro. Então, eu vejo o seguinte, entre o papel e a pólvora está a mídia. Tá? Se nenhum jurista ou se nenhuma associação teve coragem de se contrapor a isso tudo que está acontecendo, é porque essa tabelinha entre o judiciário e a mídia tá assim, tão bem amarrada que a mídia ela consegue criar uma narrativa que torna, assim, vamos dizer assim, em termos de cinema, né, em termos de roteirização, eu trabalho profissionalmente com roteiro de audiovisual, é uma questão da verossimilhança, tá? Quando você vai criar um roteiro, ou desenvolver um tipo de argumento, você tem que pensar muito na questão da verossimilhança, quer dizer, como o espectador vai entrar nesse pacto da ficção e vai achar que, então faz de conta que é verdade. Eu sei que tudo isso é uma mentira, mas vamos fazer de conta que é verdade para a gente se divertir. Então, o papel fundamental que a mídia, nesse momento, está estabelecendo é de criar uma narrativa para tudo isso, porque tudo isso é bizarro. Quer dizer, quando você coloca um dos juízes dando esse tipo de argumento, se o Lula está aqui e está dizendo que ele cometeu um crime, alguma coisa ele fez. Né? Quer dizer, esse tipo de argumento é bizarro. Não tem lógica, não tem nexo. Agora, quem dá a verossimilhança, a narrativa, é a mídia. Por isso que ninguém tem coragem para se contrapor a esse tipo de argumento. Porque a gente está vivendo um momento de caça às bruxas, né? E você vê com aquele esquema do TRF4, isso é a Inquisição católica, né? Do Torquemada, quer dizer, o juiz, ele investiga e dá o veredito. Quer dizer, ele julga e investiga simultaneamente, tá? E quando você vê uma minissérie que passou na TV Globo, agora não vou lembrar de cabeça o nome, passou na TV fechada, que era um juiz da vara de família, que ele não se limitava apenas a julgar, né, e ficar no seu trabalho do judiciário interno, ele saía para investigar. Esqueci o nome dessa minissérie, que foi uns 2 anos atrás. Quer dizer, esse tipo de narrativa que a Globo, principalmente, acaba criando, dá verossimilhança a tudo isso que está acontecendo. Quer dizer, essa onda de moralismo que o próprio PT e a própria Dilma, assinar esses tipos de leis que agora vai defenestrar o próprio Lula, tá? Embarcou nesse tipo de narrativa. Então, sintetizando, eu vejo assim que o PT e as esquerdas caíram numa cilada, numa armadilha. Isso faz parte da questão da guerra híbrida, trabalhar com essas fraquezas, né, em relação à política de cada país, de cada nacionalidade, razão pela qual pipocam as primaveras pelo mundo, tá? Caíram nessa armadilha da qual eles não conseguem mais sair. Agora, a questão que coloca pragmática para nós é essa: como quebrar essa narrativa? É uma coisa que povoa a minha cabeça, e não só a minha, né? Mas, inclusive, eu sou professor universitário pela Universidade Anhembi Morumbi, na área de comunicação, e isso é uma questão que povoa a cabeça de muitos pesquisadores. Como quebrar essa narrativa? Tá? Aí é que eu vejo, que eu desenvolvo no meu blog, que é a questão das guerrilhas semióticas. Vamos colocar em termos pragmáticos, novamente, aquela dualidade entre o papel e a pólvora. Tá? Eu não diria de sairmos para a pólvora, né? Acabou o papel, vamos para a pólvora. Vamos partir para o pau e para o sangue na calçada, como fala o Minocarta, né, que está precisando sangue na calçada no Brasil. Eu não chegaria a tanto, né?
eu acho que é necessário quebrar esse tipo de narrativas. Eu acho que as técnicas de você quebrar essa narrativa já existem, tá? Que são, sintetizando, colocando assim, num termos assim, bem, pegadinhas e trollagens. Isso envolveria uma reformulação, uma reconfiguração do trabalho de atuação política, não mais como o professor Rubens colocou, sair gritando na rua, chavões, palavras de ordem, mas uma estratégia de terrorismo midiático ou terrorismo antimídia, tá? Isso já foi colocado com movimentos anti-globalização, que eles chamam de media pranks, tá? Que são as famosas pegadinhas e trollagens, em que você persegue links ao vivo de uma forma que você sistematicamente tenta quebrar essa verossimilhança, ou assim, não digo desmistificar, mas desmoralizar a mídia diante do seu próprio público. Isso é que eu acho que, vamos colocar assim, sintetizando, que a mídia tem que trabalhar no próprio campo da guerra híbrida. Tá? Sim. Wilson, eu quero lembrar que no final dos anos 60, início dos anos 80, você deve recordar, e o Marighella, ele tomava as torres das estações de rádio e colocava gravadores com discursos totalmente contrários ao que as emissoras falavam. Assim, um choque de realidade no próprio público daquela emissora. Essa sua proposta do avanço aí nos links, eles estão bem vacinados, inclusive. Agora, quando eles fazem ao vivo, eles estão cercados de policiais, ou eles estão dentro de uma área protegida. Eles já perceberam que essa é uma estratégia perigosa. Exatamente. Duvido, por exemplo, que no Carnaval, os jornalistas da Globo, da Band, do SBT, estejam na rua perto do povo. Eu acho muito pouco provável que isso ocorra. Tá? Agora, é uma estratégia interessante. Agora, que também é da minha área de atuação, que é a comunicação, e o político, é preciso que o político denuncie isso. E uma das formas de denunciar é negar dar entrevista. Você não pode, Wilson, legitimar a Folha de São Paulo, Veja, a Globo, implorando migalhas de 15 segundos nessas emissoras. Sabe? É de uma pobreza intelectual tão grande por parte dos analfabetos na política que chega a ser chocante para nós que estamos aqui discutindo leis, estratégias, você como comunicador, o Rubens como jurista, Rômulus um mix, não é? Entre jurista e comunicador, e eu aqui tentando trazer para o público algo lá, quando a coisa foge um pouco da realidade, com minha experiência em rádio. Então, o político tem que fazer isso que nós estamos fazendo aqui. O político tem que fazer isso. O que você falou da imprensa, o que o Rubens falou da justiça, o que o Rômulo falou dos dois, o que eu tenho procurado falar no programa, é a realidade. Então você não pode gritar é golpe e trabalhar com a narrativa do inimigo. E é isso que está acontecendo, Wilson. É isso que está acontecendo. Rômulo quer falar. Rômulo, por favor. Olha o microfone. Wellington, várias coisas. Está dando retorno. Tem que cortar o microfone. Não, ainda está dando retorno. Quem não estiver falando aí, por favor. Quem não estiver falando, por favor, cortar o microfone, por favor. Pois então, várias coisas. Eu queria primeiro reagir. O Rubens falou, meu chamado inicial foi que ele falou, gente, ali no dia 24 foi um ponto de ruptura. E ele falou, não, calma, ainda tem coisa para fazer. Eu concordo, Rubens, mas como eu escrevi no meu artigo, aquilo ali foi um blefe. Aqueles juízes estão blefando. E depende do PT e do presidente Lula ver se eles vão pagar para ver ou se eles vão comprar o blefe pelo valor de face. Aquilo foi um blefe. Eles falaram, nós somos todos poderosos, nós fazemos o que nós queremos. Aí eu lembrei no programa, e vou lembrar novamente aqui, é que nem bonequinho de voodoo, que o pessoal, a vítima só sente lá as espetadas se ela acredita, é a mesma coisa. Essas decisões arbitrárias do judiciário,
elas só vão colar se a pessoa aceitar e acreditar naquele poder. Como eu falei, eles exorbitaram, eles cancelaram o mandato que eles receberam da soberania popular, porque eles se voltaram contra ela. Então, a legitimidade acabou. Então, por isso que eu gostei quando o presidente Lula falou que não ia respeitar aquela decisão, porque ela tinha sido ilegal, e justificou. Então, aquilo é um blefe. E aí, por falar em a pessoa pagar para ver, e como o Rubens falou, eles são covardes e voltam atrás, eu lembro o exemplo clássico aqui do Renan Calheiros. Renan Calheiros era presidente do Senado. Em 2016, o ministro Marco Aurélio Mello, que é um que está apoiando, que foi na rádio essas semanas, falar que foi um trabalho maravilhoso da Lava Jato, que não vão deixar o Lula registrar a candidatura mesmo e tal. O Marco Aurélio Mello, deslocado, ou quer dizer, blefando, deferiu uma liminar afastando o presidente do Poder Legislativo. Renan Calheiros, presidente do Senado. Assim, liminarmente, o presidente do Senado. O Renan Calheiros, aquele primeiro foi aquele impasse. Renan Calheiros, que é uma raposa habilíssima, sentou ali com todas as forças políticas, inclusive Jorge Viana, que era do PT, que era membro da mesa, era o vice-presidente do Senado, e todos ali se uniram à classe política em peso de esquerda a direita, estávamos já no contexto ali conturbado, de golpe, final de 2016 e tal, impeachment rolando, comissão na Câmara e tal, mas mesmo assim, ali foi um momento de falar, não, é um ataque frontal do judiciário à política e mais especificamente ao Poder Legislativo. Vamos fechar a questão. O ministro Marco Aurélio Mello mandou um oficialeco de justiça na casa do Renan. Renan não abriu a porta. Não recebeu. Aí falou, tô vendo que ele está dentro. É isso mesmo, viu que estava dentro e não abriu a porta. E aí o Marco Aurélio Mello ficou perplexo, falou, mas no meu tempo, decisão judicial era para cumprir, não sei o quê. Porque eles estão assim, eles estão achando que o blefe vai colar. E aí, não só a mesa inteira do Senado, todos assinaram um documento lá falando, dando a entender que não iam acatar aquela decisão, ainda mais em caráter liminar. E aí voltou aquilo para o Supremo, todos botaram a viola no saco. Foi um massacre. Foi 8-1, 7-1, uma coisa assim. Todos, Carmen Lúcia primeira, ficou desesperada. Ela é covarde, é uma covarde. Carmen Lúcia ficou todos assim, não sei o que tal. Aí você vê, todos botaram sua viola no saco e o Marco Aurélio ficou lá com a liminarzinha dele. Ele votou, claro, a favor da decisão dele. Todos votaram contra. Então tem que peitar, sim. O Lula, eu quero ver ele peitando. Então é isso mesmo. Eu achei, por isso que eu registrei. Foi muito importante aquela fala dele na quinta-feira e foi muito lamentável, no dia seguinte, o advogado Zanin ir lá levar aquele passaporte daquela forma, submetendo-se àquela ordem que era o cúmulo da arbitrariedade, um juiz que não tinha nada a ver com o processo de Brasília, de um processo que está andando normalmente há anos já, sei lá quanto tempo, do Gripen, se aproveitando daquilo, deferiu uma liminar do Ministério Público de Brasília, que é o pior do Brasil, depois do Paraná, pegando o passaporte dele. Então eu falei, não. Aí o pessoal falou, o que você queria que o Lula desse motivo para ser preso e falasse, não vou dar. Não. O Lula falou, não, você quer o passaporte? Vem aqui pegar. Pegava o passaporte, botava em cima da mesa, chamava toda a imprensa internacional e falava, ficava esperando o cara, os ninjas da PF chegarem lá e pegarem o passaporte para registrar o grau de violência. Eu não queria ver o doutor Zanin com aquela cara, cabisbaixo, entrando com a maletinha na sede da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Não dá para o Lula falar na véspera que não ia respeitar a decisão e no dia seguinte o advogado dele ir se submeter a uma decisão tão arbitrária quanto, se não mais. Não dá. É como você falou, a gente tem que alinhar. Não dá para gritar, é golpe, e aí no dia seguinte lá, votar lei, regimento. Não. Acabou a bravata. Se fala que é golpe, se comporte como golpe. Se fala que não vai respeitar a decisão arbitrária, porte-se como tal. Não dá mais para isso. A gente que está no meio, seguindo, não fica desorientado. A gente não sabe. Eu olhei aquilo, fiquei super entusiasmado. Vocês viram sexta-feira como eu estava depois daquele discurso do Lula. Quando chegou a hora do almoço, que eu vi, não, aqui é o boato, a Polícia Federal está aguardando o advogado chegar com passaporte. Teve deputado do PT, o deputado Marco Maia, falou, não, foi ao Twitter e falou, não tem que dar o passaporte coisa nenhuma, um deputado federal. Ele reconheceu quão arbitrário era aquilo. E ele estava certo. Então, assim, todo lado do processo tem que seguir tecnicamente o que eu estou Zanin fazendo, mas o andamento processual não tem mais autonomia em relação ao político. Porque tem que pensar, bom, se eu for fazer isso de ir lá com a minha maletinha, levar o passaporte, qual vai ser o impacto político disso? Eu vou estar contradizendo o que o Lula disse há 12 horas. Não pode isso. Então fala, você quer o passaporte? Você vem aqui na minha casa pegar, está em cima da mesa. E chama como a Cristina Kirchner fez. Quando o juiz Eco lá decretou a prisão dela, ela chamou a imprensa internacional inteira. É isso, tem que peitar. Ué, é isso que é para fazer.
E o Lula ele é o único que pode. Desculpa, ele tem essa responsabilidade hoje em dia. Se alguém pode liderar essa resistência e peitar essas instituições que estão coordenadas do golpe, quem pode chamar isso é o Lula. Só ele. Só cabe a ele. Ninguém mais tem a legitimidade e a capacidade de articulação de chamar isso. Só ele. Então, Wellington, eu queria falar, é um blefe. Então, por exemplo, se o Lula quer ir para a guerra, eu quero ver o Lula falando de Tacla Duran. Eu nunca vi o Lula falar de Tacla Duran, muito pouco. Quero ver ele falando Tacla Duran todo dia. Eu quero ver o Wellington, o Dr. Zanin e o Lula e todo mundo da blogosfera falando daquele áudio que a gente divulgou aqui há uma semana. O áudio falando da fraude que é a investigação da Odebrecht mancomunada com o Ministério Público. A Folha de São Paulo fala mais disso do que toda a blogosfera junto. Eu não admito isso. Porque tem um veto, porque fui eu que falei, e eu sou persona não grata. Isso é mais importante do que o Brasil? Meu Deus do céu, não é possível. Vocês estejam brincando aqui, porque teve uma polêmica, um desentendimento com o blogueiro, e aí todos os outros se fecham em corpo e não vão divulgar porque é a pauta dele. Ele pegou, não pode falar. Ninguém fala, os outros blogs. Meu Deus, isso é mais importante que o Brasil? Eu sei que você não gosta que fale de colega, mas eu vou falar, porque é um absurdo. É um absurdo. E eu quero ver a defesa do Lula vindo saber disso. A gente tem as informações da pessoa do Odebrecht, a gente pode passar a informação da fonte para eles irem lá falar, e a pessoa entrar no processo e falar que aquilo é uma fraude. E ninguém fez isso. Eu fiz questão, quando eu fiz no domingo aquele áudio, de mandar para todos os políticos do PT. Eu mandei para todo mundo. Eu mandei para a defesa do presidente Lula. Eu não vi ninguém falar, tudo bem, nessa semana era o julgamento, a pessoa estava aguardando, beleza, mas passou. Mas e agora? Qual é o dia seguinte? Aquilo ali, gente, o potencial daquele áudio que a gente divulgou aqui no domingo, já com transcrição completa, e a gente vai divulgar agora, a gente está passando para a legenda, vai soltar aqui, aquilo era para ter acabado tudo. Era para só ter falado nisso até o dia do julgamento. E aí ficou esse boicote, né, essa coisa, ninguém repercutiu no restante da imprensa alternativa. E como eu digo, a Folha de São Paulo faz mais sobre isso, de falar dos furos ali da combinação Ministério Público-Odebrecht, do que toda a blogosfera. Alguma coisa está errada. Quando a Folha de São Paulo faz mais pela nossa causa do que os nossos veículos alternativos, alguma coisa está errada. Então, eu queria dizer assim, o Rubens já falou com relação às ações, né, questão das leis. Eu escrevi no meu assim, humildemente, que me ocorreu, de ações que, como você dizer, que os políticos têm que fazer. Então, no artigo que eu publiquei ontem, eu falei o seguinte. Primeiro, essa questão do Rubens, já alertado por ele que está na frente de luta dessa questão aí há anos, e falou dessas duas leis. Eu falei, em caráter emergencial, o Congresso tem que passar leis em regime de urgência, fechando essas válvulas para a arbitrariedade dos juristocratas, procuradores e juízes, que foram abertas de forma entusiástica pela honesta e faxineira ética Dilma Rousseff. E é importante dizer, Rubens, ela não comprou a narrativa do Ministério Público. A Dilma Rousseff achou que resolveria o problema PMDB e o problema presidencialismo de coalizão com condução coercitiva e esteja preso. Ela falou, eu sou honesta, eu nunca peguei R$1 em cima da mesa. Então eu vou dar superpoderes ao Ministério Público que eles vão resolver o meu problema, eu tenho que negociar com o Eduardo Cunha. Entendeu? Foi isso. Então, assim, vamos dar nome aos bois. Então, tem ali, ela tem uma parte de responsabilidade. Inclusive, eu recebo muitas críticas quando eu falo esse tipo de coisa, porque com aquela questão do golpe surgiu um semi-culto à personalidade da Dilma e tal. Admiro muito a presidente Dilma Rousseff. Mas ela tem que entender, me parece que ela se comporta hoje em dia como um pouco mais como credora do Brasil atual do que estando em dívida. E ela tem algumas dívidas em relação ao Brasil de hoje. E essa é uma delas. Ela aprovou essas leis porque achou que isso ia, entendeu, resolver a política brasileira. Porque ela não é política. Então, a política brasileira não é como a gente quer, ela é como ela é. Então, não ia ser com canetada de procurador e de juiz que ia resolver. E não resolveu. E ela, lembra que ela falou, olha como ela era entusiasta. Ela falou, não vai sobrar pedra sobre pedra. Lembram disso? Pois então, olha onde a gente chegou, presidenta Dilma Rousseff. Pois então, esse é o primeiro ponto. Então, aprovar em caráter emergencial o fechamento dessas torneiras de arbitrariedade que a presidenta Dilma Rousseff abriu. Segundo, esse é, assim, importantíssimo, não entendo como nunca foi feito. Dar andamento ao impeachment de ao menos um ministro do STF. Um ministro do STF. Que hoje eles são os intocáveis. Eles acham que entraram ali e vão ficar até a aposentadoria compulsória. Então, para colocar, se você fizer isso com não precisa botar, começa a botar em andamento.
Se fizer isso com um, todos vão ficar na defensiva. Como eu falei, eles são covardes. Você botar na defensiva, eles vão botar a viola no saco em 2 tempos. E como eu falei, eu sugiro que esse primeiro seja o ministro Luiz Roberto Barroso, meu ex-professor de Direito Constitucional. Mas por que eu sugiro que seja ele? Porque ele é o capitão desse golpe juristocrático no STF. Ele é o mentor intelectual no STF do que está acontecendo. Então, é ele que tem que ir. E eu vou deixar um link, porque tem muito mais coisas sobre ele para motivar o impeachment, mas eu escrevi um artigo com apenas alguns desviozinhos dele que eu conheço pessoalmente. Mas tem muitas outras pessoas aí que podem agregar mais coisas sobre para motivar a abertura de um processo de impeachment. Terceiro lugar, em uníssono, a classe política fazer coro com os juristas e repudiar publicamente todas as inovações penais do caso Lula, dizendo claramente o que eu falei, que os juízes extrapolaram os poderes que lhes foram outorgados pela soberania popular via Constituição e atuaram com desvio de função e finalidade, claro, num lawfare. Então é aquela questão de questionar a legitimidade do poder. Não é parar de fazer a crítica, Wellington, a crítica pessoal. Ai, foi o relator que se comportou de forma... Ai, é o juiz Moro que tá... Não. É o judiciário. Se você quiser ressalvar, você fala, não, tem juízes que ainda se comportam por magistrado, mas a instituição extrapolou o mandato constitucional. Então, está rompido. Ela acabou, o mandato está revogado. Então, a classe política, como detentora, representante da soberania popular, é quem tem a legitimidade para falar isso. Eles extrapolaram e o mandato está revogado. Todo momento que eles passarem além do mandato, está revogado automaticamente. Quarto, e aí eu já estou chegando, é a pólvora, mas assim, não é a pólvora não é de dar tiro necessariamente, a pólvora pode ser outros tipos de ataque. Então eu falo, usar os dossiês cabeludos de ministros com enorme tino comercial. O Rubens falava do pessoal lá ganhando acima do teto e eles ainda querem ganhar por fora. Então, bater de frente com o judiciário é desacralizá-lo. E nessa quadra moralista do Brasil que a gente está, é mostrar que eles são imorais também. Mais ainda. Mais imorais, eles querem se arvorar de reserva moral da pátria, vendem sentença torta e a direito. Então, falar de venda de sentença, isso aí todo mundo sabe, gente. Tem ministro ali do Supremo Tribunal Federal que é conhecido, fez a vida inteira vendendo sentença. Pelo amor de Deus, se eu sei disso, eles sabem também. Então, olha, falar venda de sentença, tráfico de influência dos parentes que eles usam para captar cliente, genro, filha, ou o escritório que eles deixam lá, né? Falam, eu estou afastado, mas o escritório continua com ações no STF, esses conflitos éticos, né? Na captação de cliente. Aí é a questão, né, Wellington? Aí você sabe bem disso. Eu acho que nesse primeiro momento a gente não precisa nem chegar ao mais escabroso, que é o tráfico de drogas. E a gente sabe que ali é mais de um. É mais de um naquele Supremo Tribunal Federal. Mas, enfim, isso é a bomba atômica por enquanto de dissuasão. Mas, enfim, tem que olhar isso. Então, assim, guerra é guerra. Eles romperam os códigos. Não tem mais convenções de Genebra, de direito humanitário, que não pode arma química. Eles estão apelando para tudo. A gente tem que apelar também. É assim. E eu quero ver os políticos do PT fazendo isso. Não tem que ser eu. Tem que ser a liderança. A gente é uma tropa desgovernada e sem liderança. Então, assim, eu falei, aí ele falou, mas vai ser sangue na rua e tal. Eu falei, gente, eu acho que a gente tem que ser responsável. Não tem organização no Brasil para tentar, nada disso. Então, vamos ser bravateiro, falar, vai coquetel molotov, não sei o que. Não. O que está ao nosso alcance? O que a responsabilidade diz? Eu não vou ficar defendendo luta armada no Brasil quando eu estou aqui no meu conforto da Suíça. Não, imagina. De jeito nenhum. Eu não quero que ninguém morra. Então, o que eu falo? O que a gente pode fazer? O caminho é o da insubordinação civil, coletiva, organizada e crescente, puxada pelo PT e por Lula, que é quem tem que liderar e dar o exemplo. Então, qual foi o exemplo ruim que ele deu? Na sexta-feira, com passaporte. Ali era o momento de mostrar. Não podia ter feito aquilo. Aquela foto lamentável do Zanin entrando com a maletinha e a cara cabisbaixa, aquilo foi péssimo. Na véspera ele falou que ia peitar, no dia seguinte vai o advogado ali, não, acabou isso. Não, é enfrentamento. E altivo, quer pegar meu passaporte? Está aqui, encarando e olhando. Assim, sabe? Olhando com a cara, a imprensa internacional registrando. Então, assim, e o primeiro passo, e aqui eu vou fechar a minha participação hoje, acredito, é o seguinte: tem que começar a chamar as coisas pelos próprios nomes. Acabou a fase de eufemismo. Não dá mais. Então, agir de acordo com as palavras. Então, fala que é golpe, age como é golpe. Fala que a decisão é arbitrária, age como se a decisão fosse arbitrária. Então,
o tempo do cretinismo parlamentar, né, que o Marx inventou, que aquele pessoal já está no sistema e acredita que a luta política, a luta regimental, questão de ordem, acabou. E aí, como eu falei, né, já na semana passada, que a originalidade brasileira emendou o Marx, né, fez novas categorias de cretinismo. Então, a esquerda brasileira, além do cretinismo parlamentar, tem o cretinismo judiciário, que é essa que acha que não, porque aí né, fica, como você falou, né, Wellington, abre live de político do PT com mandato, fala, não, porque o Zanin vai fazer isso, e aí vai recorrer, e aí vai fazer, e não, é o cretinismo judiciário. Isso não, eu não quero ouvir político do PT falando de recurso do Dr. Zanin. Quero ver ele falando da luta política, da articulação com a sociedade para peitar o judiciário institucionalmente. O problema é a instituição, não é o Moro, não é o Gebran, é a instituição. Está na hora de chamar o blefe, falar, dar o nome aos bois. Então eu vi a nota do PT falando setores do judiciário golpista. Não, o judiciário é o golpista. Se você quiser fazer uma média, você fala o judiciário está no golpe, salvo as exceções pessoais. Porque a maioria é golpista, meu Deus. Vamos parar de falar, são setores. É 90%. Vamos falar a verdade. Está na hora. Então, acabar com esse cretinismo, então, judiciário, cretinismo midiático, Wellington, o que você falou, de ficar dando entrevista para a Globo, ficar dando entrevista para a Folha de São Paulo. Me desculpe, senador Lindbergh Farias. Como que o senhor deu entrevista hoje para a Folha de São Paulo? Não dá. Não dá nessa altura do campeonato. Então, vocês estão legitimando a atuação deles. Eles fazem essa militância, falam, não, mas a gente dá voz ao PT, as instituições não funcionam normalmente, é uma mídia independente, a gente dá voz ao Kim Kataguiri e ao senador Lindbergh Farias. Não tem mais entrevista. E aí eu falo, isso pode pesar na reeleição, renovação do mandato de outubro? Pode, mas é o preço a pagar pelo Brasil. É o preço a pagar pelo Brasil. Então, e o outro cretinismo, que é o geopolítico, que é essa coisa de ficar com medo de ser rotulado de teorista da conspiração, paranoico, paranoide, e não falar das interferências externas. Então, eu fui alertado, Wellington, por leitores do blog, de que a presidenta Dilma Rousseff, em pleno golpe, início de 2013, deu entrevista para Russia Today 2 vezes para aquela TV do Irã, que eles perguntaram da interferência externa, ela falou, não existe em absoluto. Aí a repórter ficou incrédula, que ela foi alertada pelo Putin. O Putin falou para ela o que estava ocorrendo, da inteligência americana, usando as redes sociais e tudo, e ela falou, não, aí a repórter, não, mas aí insistiu uma segunda vez, ela recusou, não, categoricamente. Aí falou, para Dilma, o início e o fim da conspiração é o Eduardo Cunha. Tudo foi o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha é um demônio terrível que bolou tudo, porque ele foi... Não, gente, pelo amor de Deus, então não dá. Se a presidenta Dilma foi alertada pelo Vladimir Putin, ela pode não ter acreditado. Mas a gente tem que começar, assim, a partir dessa altura, depois ela ter sido grampeada pela NSA, ela vai dizer que não tem interferência externa, da NSA ter invadindo o sistema da Petrobras, como a gente soube pelo Wikileaks, daquele grampo dela com o presidente Lula, que era escuta ambiental, você ouve o telefone chamando, e você vê que foi em 2 horas, estava no ar na Globo, ela vem me dizer que não tem, que foi Eduardo Cunha, tudo é Eduardo Cunha? Pelo amor de Deus, não dá mais isso. Então, tem que chamar pelo nome. Então, primeira coisa, é dizer claramente, por que o Congresso não aprova essas questões? Porque o Congresso é refém. Falar, o Congresso é refém do judiciário e da mídia, porque tem capivara e ele sofre pressão. Então, cada vez que vai votar uma lei, vai votar lei cancelier, vai votar lei não sei o quê, lei do abuso de autoridade, daí eles vão lá fazer chantagem, inventam e vão lá fazer chantagem, porque eles fazem de refém. Então, o pessoal que está lá é refém. Fala isso, o Congresso hoje é refém dessa quadrilha que se instalou no Ministério Público, no Judiciário, aliado. Segundo, o Judiciário é o maior inimigo da democracia. Não dá mais para vir parlamentar da esquerda quando a arbitrariedade do Judiciário da vez é contra o Aécio, é contra o Sérgio Cabral, é contra o Maluf, ou é contra a Cristiane Brasil, que foi a mais última, ficar oportunisticamente indo para o Twitter, para a rede social, soltando meme. Não dá. Pau que dá em Francisco, dá em Chico, dá em Francisco. Então não dá para quando é contra a gente, ficar, ai meu Deus, judiciário contra o Lula, olha que absurdo. E aí quando um juizeco lá de Niterói impede a posse de uma ministra, fala, tá certo que ela violou. Não cabe ao juiz fazer isso. Então é assim, não dá mais para esse pessoal oportunista ficar pensando na reeleição em outubro e sacrificar o Brasil no meio. Não dá mais. Então, por fim, falar, essa questão, como eu falei, do cretinismo geopolítico, eu falar claramente, os Estados Unidos estão invadindo o Brasil, atacando o Brasil numa guerra híbrida. Entendeu? Não dá mais para a gente só ficar ouvindo, Wellington, isso toda quinta-feira do embaixador Samuel Pedro Guimarães.
E ele fala isso lá no PT. Ele foi nessa reunião da quinta-feira da executiva. Ele falou isso para as pessoas, mas o pessoal fica com medo do rótulo. Então eu vi no ato na quinta-feira o presidente Lula falar da elite entreguista, que era o maior adversário, mas faltou falar o patrão, o pessoal que recebe a entrega dos entreguistas. Está na hora de dar nome aos bois. Então, assim, primeiro passo é acabar com os cretinismos parlamentar, judiciário, midiático e geopolítico. É isso. Olha, Rômulo, com o direito que eu tenho aqui, eu tenho que dizer que você já concluiu a sua fala, tá? E foi muito bom, diga-se de passagem, você foi muito feliz na sua colocação. Quero complementar seu pensamento com apenas uma coisa. O Erdogan, da Turquia, ele recebeu a mesma informação que Dilma Rousseff. Só que olha a reação dele. Ele prendeu 20 mil soldados, prendeu todos os juízes envolvidos no esquema de entrega da soberania do país e do golpe que tentaram dar contra ele. Mandou prender políticos da oposição envolvidos com provas de que eles estavam articulando com fontes externas e estão no poder. E a Turquia está lá, tranquila, superou a invasão. Dilma Rousseff ficava tirando foto com aquela embaixadora que deu golpe em Honduras, Paraguai e no Brasil. Tá? Tirou foto com a camisa do Facebook. Tá? Nós estamos transmitindo agora via YouTube e outras redes sociais, que o Facebook derrubava o nosso programa todo dia aqui, quando a gente começava a falar da Lava Jato. Que coincidência. Tá? Que coincidência. Quase que perdi a amizade aí de um amigo meu que é mega popstar do universo digital, certo? Porque ele fala que não é, mas, pô, era muita coincidência, sempre ser no nosso momento de fala sobre Lava Jato, caía. Quando falava não usamos a expressão guerra híbrida, Wilson, mas falávamos de geopolítica, invasão dos Estados Unidos. Eu, pessoalmente, eu fui à Embaixada do Brasil aqui na Suécia, em 2012. Em 2012, um ano antes daquela palhaçada nas ruas, certo? Dos alienados. Fui, falei, olha, está acontecendo, sendo articulado nos Estados Unidos da América, avanço contra a Petrobras. Eles ignoraram. Fui ao Brasil imediatamente, conversei com várias forças sindicais ligadas ao setor de petróleo. Ninguém fez nada. Então, sabe, o pessoal precisa sair da bolha. Quero agradecer a Wilson e a Rubens, que eu vou dar 1 minuto para cada um. 1 minuto mesmo, tá? Para a gente encerrar aqui essa nossa conversa. Eu sou muito grato a vocês dois e ao Rômulo por terem colocado de uma forma tão cirúrgica e, em alguns momentos, com os necessários detalhes, essa realidade, esse choque de realidade. Esse choque de realidade que o pessoal, sobretudo, que assiste às emissoras que têm concessões públicas e que deveriam fazer um jornalismo sério, elas jamais imaginariam, né, que isso estivesse acontecendo. O que estamos vivendo é um ataque internacional, onde células institucionais do Brasil foram cooptadas e estão lutando contra as forças de resistência interna e, sobretudo, na pressa. Estão atuando na pressa para o desmonte do patrimônio, da soberania e do Estado Social. Rubens. Tudo bom, Ayrton. Assim, com a fala do Rômulo, eu acho que ele já conclui, né, ele fecha, né, essa ideia que nós temos aqui de passar a necessidade de combate em vários planos, né? O que seria o combate na esfera política e o que seria o combate na esfera jurídica, e cada um combatendo na sua propriedade, né? Você não vai ter a Marinha, né, lutando no sertão, o Exército combatendo no ar e a Aeronáutica dentro da água, né? Então, jurista, por favor, via judicial. Deputado, esqueça a questão de embargo, de ser infringente, se não é unânime, não é a área dele, a área do político é a política, né? E é lá no Congresso Nacional que está sendo necessário essa atuação dos políticos, que está um vácuo, né? Está um marasmo. O fato deles serem alvo, né,
dessas pressões aí do Ministério Público, de dossiê, das capivaras, como são colocadas aí. Fato notório, todo mundo já sabe disso. Mas chegou numa situação que ou encara, como o Rômulo está dizendo aí, o Brasil vale mais que isso, entendeu? Você tem que arriscar o pescoço, arriscar a capivara sair lá da toca, do que ele tem lá contra você, e enfrentar essa situação. Não, porque senão não adianta. Você se preserva aqui e você sempre vai ser refém dessas coisas. Você vê o Aécio, né? Com a profética afirmação do Jucá, que ele ia ser o primeiro a ser comido. Não foi o primeiro, mas já estava no prato, e foi. E quase foi no Senado. Nós, do Provítima, fizemos uma defesa, inclusive está no site lá junto, para que isso não acontecesse. Inclusive o PMDB e o PT não estavam entendendo que a crucificação do Aécio era justamente a legitimação do estado de exceção. Porque ele podia dizer, não, eu tanto ferro o PT como ferro o PSDB. E, na verdade, o Aécio, ele estava sendo o efeito Salomé, né, iam dar a cabeça dele. Por quê? Porque já tinha lideranças querendo o espólio político do Aécio, como o Alckmin, etc. e tal. Então, para a gente, o povão, o pessoal que quer democracia, a derrocada do Aécio, pela via judicial, pela invasão do judiciário, não só não era interessante, como era nociva. E aí, assim, eu achei muito legal que a Gleice teve presença de espírito, apesar disso pesar muito no coração dela, ela foi lá e votou contra admitir a decisão do Supremo contra o Aécio. Ela escrachou o Aécio, né? Falou e tal, que ele foi responsável por tudo isso, participou do golpe e tal, mas manteve a posição política e sábia, né? Ela controlou a emoção, usou a razão, defendeu a posição de que o Senado não podia se submeter ao Supremo, porque isso ali já seria o fim da República. Então teve uma sobrevida, estamos nessa questão do ataque. Vamos lá, está corretíssimo, e o recado é bem esse, tá? Militância, rua. Judiciário, jurista, vai no judiciário. Político, Congresso Nacional, e vai consertar isso aqui, essa lambança, porque essas aqui são as super armas do judiciário e do Ministério Público para continuar o reino de terror. Se não cortar essas asas aqui, meu amigo, não vai adiantar o Zanin fazer 1000 peças lá, porque vai morrer na praia, porque eles têm o superpoder. Agora, se isso for retirado, aí as coisas mudam. Muito obrigado, Rubens. Desejo uma ótima recuperação. Wellington, só reforçar uma coisa do Rubens falou, toda aquela questão, todos os meus colegas juristas, nossos colegas, né, Rubens, juristas estão se pronunciando, vamos fazer isso entrar no processo, que nem o Rubens fez, a peça amicus curiae. É bonito escrever livro, é importante falar para a sociedade, mas tem que constar dos autos. A gente escreveu uma chuva de amicus curiae, ficou só a do Rubens lá sozinha, que eles não tiveram dificuldade de ignorar na quarta-feira. Então, colegas juristas, vamos nos engajar. Tá bom, Rômulo. Tá bom. Rubens, mais uma vez eu agradeço a você, desejo uma recuperação rápida aí. Sexta-feira vamos estar juntos no programa Duplo Expresso, logo cedo, que você já esteja curado aí da conjuntivite, tá? E você continue firme e forte aí nessa luta que tem demonstrado realmente ser um combatente indispensável. Wilson, antes de passar a palavra para você, eu quero dizer o seguinte, que há o Rubens citou aí um vácuo no parlamento, eu vou dizer aí mais, há um vácuo de liderança. Se Lula cair nesse engodo de paz e amor, o pescoço dele vai ser cortado, ele não vai fazer como Saddam. Saddam morreu convocando para a luta. Até hoje ninguém consegue engolir a invasão no Iraque com o falso argumento de existência de armas de destruição em massa. Graças a Saddam Hussein. E no julgamento, disse quem era George Bush, quem era Tony Blair. Certo? É isso que tem que ser feito. É isso que tem que ser feito. Vou fazer aqui uma confissão, que era papel do pessoal do PT e não meu. Certo? Enquanto o procurador lá do Ministério Público estava fazendo aquele
discurso vazio, citando esse e aquele para dizer que tinha estudado alguma coisa, a TV Band colocou lá na legenda o resultado do julgamento 3-0. Eu recebi isso imediatamente no WhatsApp, um grupo muito ativo que eu tenho, e imediatamente eu mandei para o doutor Zanin. Imediatamente. E ele respondeu assim: que absurdo. Eu acho que talvez ele tenha visto um pouco depois, mas esse acontecimento, ele justificaria um grande estardalhaço dentro daquele circo sem lona armado pelo TRF-4. Aquilo ali era para ter... Aquilo ali foi a chave para a gente cancelar, parar, entrar com um outro pedido na justiça imediatamente, enquanto estava rolando, denunciando fraude. Entendeu? Porque não adianta querer ficar tirando selfie na rua com o eleitor, achar que é político popstar e não agir. Não adianta dizer que é jurista, fazer livros bonitos e, porque condenou a decisão da justiça, não sei quantos juristas denunciam, não sei o quê. Tem que ir para o combate. Fora isso, Wilson, a vaca vai para o brejo. Você agora com a palavra. Bom, eu quero sintetizar aqui minha fala, o que a gente conversou até aqui, em alguns pontos. Bom, essa questão da guerra híbrida, né? Que muitos falam, eu mesmo no meu blog, né? Muitos leitores falam, isso é teoria da conspiração. Até colegas do meio acadêmico, né? Que sempre muito racional, isso é teoria da conspiração. Eu vejo essa coisa que paralisou o PT, né, em relação à guerra híbrida, eu acho que é um dos efeitos deletérios da indústria hollywoodiana planetária, tá? É o que eu chamo assim de lógica do agente Fox Mulder, da série Arquivo X, que teve um episódio em que foi um dos episódios em que ele foi convidado num congresso de ufólogos, né? Ele foi participar, né, como um cara dos Arquivos X, e alguém perguntou para ele, puxa, mas o que explica Hollywood fazer tanto filme de ficção científica com discos voadores, seres alienígenas, já que o governo, enquanto o governo censura, obstrui qualquer tipo de pesquisa, não aceita esse tipo de coisa, o que explica? Aí o agente Fox Mulder falou, olha, Hollywood trabalha muito com esse tema da ficção científica, ETs, discos voadores, justamente para transformar em ficção. Então, quando isso ocorrer no mundo real, ninguém vai acreditar. Isso é coisa de cinema. Tá? A mesma lógica você aplica a questão da guerra híbrida. Essas teorias conspiratórias envolvendo guerra híbrida são muito visíveis no cinema. Tá? Por décadas, a partir desde os anos 60, com James Bond e tal, essa coisa é recorrente no cinema. Já ficou no campo da ficção. Quando isso ocorre, isso é coisa de cinema, isso não existe. Então, isso acho que é um dos efeitos deletérios assim, da indústria hollywoodiana em décadas, essa visão paralisante que quando você toca nessa questão da guerra híbrida, muitos interlocutores já falam, isso é coisa de cinema, isso é teoria da conspiração, isso não existe. Então, é duro pensar que enquanto o Obama falava que o Lula era o cara, né, enquanto isso, o Departamento de Estado já estava selando, né, as estratégias e o destino do próprio Lula, né? Então, isso é um ponto. O segundo, uma questão mais pragmática. Essa questão de trabalho, de atuação, como o professor Rubens colocou, cada um na sua, tá? Eu acho que a questão, assim, que resta para as esquerdas, tal, são três tipos de atuações, né? Primeiro, mobilização permanente, tá? O que é mobilização permanente? Um dos exemplos que eu vi prático na minha frente foi a atuação dos estudantes secundaristas das ocupações da escola, da qual eu participei dando algumas aulas em escolas ocupadas, e eu fiquei impressionado com o tipo de consciência política, tá, que foi colocado aqui. Não se deve dar entrevista para a imprensa, para a grande mídia. E isso eles tinham muito bem claro, principalmente porque ninguém assistia TV.
tá? Isso eu achei bem interessante, né? Para eles, essas questões políticas, da grande política, né? E aquilo que é discutido pela grande mídia, passava assim ao largo da consciência deles, já que eles estavam num outro tipo de mídia, que são as redes sociais, digitais, tal. E o tipo de atuação que eles fizeram nas ruas foi muito interessante, em termos práticos, atuações simultâneas em vários cruzamentos nas ruas de São Paulo, deixando assim a polícia tonta, tá? Sem conseguir, sem ter um centro, né, para atacar e reprimir. Então, isso foi um tipo de mobilização permanente muito interessante. Claro que não teve fôlego, tá? Mas foi muito interessante esse tipo de atuações simultâneas, fechando vários cruzamentos de São Paulo simultaneamente, para produzir um tipo de acontecimento, tá? Um evento. Aí volta essa questão da guerrilha semiótica, que seria o segundo ponto. A guerrilha semiótica, tá? E os vários tipos de atuações que eu coloquei aqui como trollagem e pegadinha. Eu acho que um grande exemplo é aquele documentário brasileiro, O Abraço Corporativo, do jornalista Ricardo Kaufmann. Não sei se vocês já assistiram esse documentário, mas de uma pegadinha assim gigantesca que foi feita contra a mídia, em que um sujeito aparecia como representante de uma confraria britânica do Abraço Corporativo, representante em São Paulo, então distribuía abraços da vida paulista, e a grande mídia colou nele, levou ele para fazer entrevista, que é um tipo de tática de desmoralização aquela questão da verossimilhança da narrativa, né? Então, isso é um exemplo, tá? E o terceiro ponto é a estratégia de empate. Se eles vão vencer, eles não vão governar, tá? Estratégia de empate significa desobediência civil, é empatar. Como foi colocada a questão do passaporte, vocês querem, então vem buscar. Tá? E aí criar um evento, criar acontecimento, evento, tá? O que a gente chama na área de comunicação como comunicação comunicacional. Wilson, eu só interrompendo rapidinho, aqui no programa nós costumamos chamar de insubordinação civil, essa nomenclatura foi discutida entre mim e o Rômulus, porque entendemos que desobediência ao reconhecimento da autoridade do outro. Insubordinação é que nós não aceitamos estar subordinados a eles. Então, aí é uma questão mesmo semântica, tá bom? Como reconhecer o interlocutor? O poder do oponente. Não, correto. Então, eu vejo essas três coisas. Essa estratégia de empate é importante, tá? Eu sei que parece uma coisa maquiavélica que eu vou dizer, mas se a guerra híbrida trabalha com a questão do pânico e a indiferença das massas, isso ficou, eu coloquei no meu artigo no Cine Gnose, eu deixei isso bem claro, a coincidência de colocar essa questão do dia D da vacinação da febre amarela, no day after do TRF4, tá? Quer dizer, dia D de vacinação com muita desinformação, muita informação desencontrada, quer dizer, aquela coisa que também eu coloquei, que parece que são dois tipos de eventos, dinheiro e saúde, que são capazes de mobilizar massa, tá? Dessa maneira como a gente vê em crescimentos exponenciais de filas em UBS das pessoas procurando de forma desencontrada a vacina, tá? A gente sabe que em política não existe coincidência, existe sincronismo. Agora, isso acontecer exatamente no day after do TRF4 é trabalhar na questão do pânico e indiferença das massas. Então, eu vejo que, por outro lado, para o lado da esquerda, se você vai trabalhar com insubordinação civil, tá? Se você vai trabalhar com mobilização permanente, guerrilha semiótica, eu sei que pode ser maquiavélico, mas vamos trabalhar no mesmo campo que a direita trabalha, pânico e indiferença. É necessário levar pânico às massas. Eu sei que isso pode parecer, repito, maquiavélico, não, mas isso é uma coisa imoral, é uma coisa ética, mas temos que trabalhar no mesmo campo, tá? Eu sei que é um campo perigoso, porque isso pode resultar numa reação tipo golpe militar, tá? E isso justificar uma série de coisas, mas eu acho que é necessário, a partir desse momento, já deveria ter pensado muito tempo antes, mas já que tudo ocorreu dessa maneira, as esquerdas começaram a pensar na questão midiática, tá? Fazer a militância política de voltar, entre aspas, para o banco da sala de aula e assistir bateria de filmes clássicos e recentes
somente os filmes independentes norte-americanos, que dão uma visão bastante cínica, como Obrigado por Fumar é um exemplo bem interessante. É uma visão maquiavélica, mas eu acho que um pouco de maquiavelismo está sendo necessário na mobilização política de esquerda. Tá? Então, eu coloco nesses planos, dessa maneira. Insubordinação coletiva, civil, mobilização permanente e guerrilha semiótica. Então, essas três coisas que eu acho que devem ser discutidas profundamente. Muito obrigado, Wilson. Muito obrigado, Rubens e Rômulus. Não preciso agradecer, meu colega aqui. Foi um prazer enorme. Realmente passamos nós estamos mais de 2 horas. Rômulus, eu não sei se vou lhe dar não esse tempo. Temos mais de 2 horas. Eu quero fazer o jabá do Wilson. Gente, vão lá ler esse artigo dele, tá ótimo. Tudo que ele falou aqui está explicado em mais detalhes lá no blog dele, no Cinegnose. E qual é o nome, Wilson? É Complexo de Brian? Qual é o nome do artigo? A síndrome, o destino de Lula e a síndrome de Brian da esquerda. Tá bom, então. Tá recomendado aí. Então, vai ficar mais fácil. Você publica aí no Duplo Expresso, compartilha nas páginas que são parceiras, tá bom? Para ampliar, dando o link do original, para ampliar também o alcance do Wilson. Muito obrigado por hoje. O debate, eu acredito, tenha sido extremamente rico em informação, em novidades também, né? E, como você percebeu, temos chance. Agora é cada um cumprir o seu papel. Você cumpre o seu papel de cidadão. Se você é contra isso que está aí, você tem que defender Lula. O papel ou a pólvora. Exatamente. Você é o cidadão, você tem uma arma chamada título de eleitor. Precisamos falar depois sobre segurança eleitoral, mas isso é um outro debate. Mas é importantíssimo que você faça o seu papel. Evite compartilhar conteúdos do PIG, o Partido da Imprensa Golpista. Você pode citar, etc. Pode até colocar o link deles lá para quem quiser acompanhar tudo. Mas nunca dê o link como a grande atração do seu post na rede social ou como a grande atração da sua conversa quando você estiver trabalhando o convencimento de outras pessoas. Comece sempre com o seu argumento, nunca com o argumento do outro, porque as primeiras informações elas chegam com a mente preparada para receber. Os demais eles já chegam com uma mente pensada e bloqueada. Então você precisa utilizar essas técnicas para a gente trazer. E outra coisa, para encerrar aqui mesmo. Não é a classe média que vai fazer a diferença, é o pobre que deu a eleição em São Paulo a Dória, que abandonou a urna. Temos que trazer de volta o pobre, o miserável. É esse o eleitor que está fazendo a falta nesse momento. Então temos que trazer o pobre, o miserável, o que o PSDB e a Globo chamam de massa fedorenta. É essa massa fedorenta que faz a diferença. Deputado, ao invés de ficar aí tocando musiquinha, fazendo gracinha nas redes sociais, querendo ser, como diz o Rômulo, querendo lacrar nas redes sociais, vá visitar a favela, vá visitar o interior do país, vá visitar o pobre e vá explicar a importância da atuação dele enquanto cidadão. Obrigado, boa noite. Amanhã às 6 da manhã, 6 da manhã de Brasília, estaremos de volta com o Duplo Expresso, eu, Rômulus, o João Vicente Goulart, nosso comentarista de política, da segunda-feira, e o Carlos Krebs, que também vai fazer comentários sobre arquitetura, design e empatia. Obrigado, Wilson, Rubens e Rômulus. Até amanhã para você que acompanhou e obrigado pela companhia.